E aí pessoal, tudo bem? Vou contar para vocês um pouco da minha história. Não é bem o testemunho de conversão, até porque é muito longo. Uma hora vocês vão saber por completo, mas eu vou contar para vocês um dos desafios que eu passei já servindo a Deus. Eu sou adventista do sétimo dia desde 2010 e assim que eu conheci a mensagem, assim que Deus me chamou, houve assim várias experiências, como eu posso dizer, experiências espirituais. Eu encontrei com Deus algumas vezes, com o anjo do Senhor. Não posso nem falar com Deus, que a própria Bíblia escreve que ninguém nunca viu a Deus. Mas eu tive um encontro com o anjo do Senhor e tive muita certeza do chamado que Deus teve para minha vida. Só que sempre tem aquela pessoa que quer tirar você do foco. Sempre tem aquela pessoa que quer fazer com que você desacredite. É ou não é? Eu vou ler aqui para vocês, 1 Coríntios 11, 28, está escrito assim, olha: examine, pois, o homem a si mesmo. Vou ler só até aqui. As pessoas vão falar algumas coisas, fazer alguns julgamentos, mas você tem que avaliar a si mesmo. Então fica até o final desse vídeo, que você vai saber um pouco dessa história. Eu acredito que eu tinha aí, não tinha um mês de conversão ainda. 2 a 3 semanas. E um irmão me chamou para nós orarmos a Deus. Vamos orar, irmão? Tem uma chácara aqui perto. E o que aconteceu? Eu fui orar com esse irmão nessa chácara. Para ir para essa chácara, nós passávamos em frente a uma transportadora. Na verdade, era um terminal de cargas. Tinha vários boxes com transportadores. Nós passávamos ali naquela rua para dar acesso a essa chácara. E andando com o irmão por essa rua, um irmão muito fervoroso, servo de Deus, passou por nós um carro de pessoas que faziam a segurança ali do local. Um carro que trabalhava ali para as transportadoras. Eram seguranças, 2 seguranças passaram por nós de carro. E quando eles passaram, eu estava com alguns folhetos. Eu pensei, poxa, eu podia ter entregue um folheto para essa pessoa do carro, para esses rapazes aí. E não entreguei, que pena. Mas se for de Deus, eles vão voltar. Eles cruzaram conosco. Quando eu pensei assim, se for de Deus, eles vão voltar. Eu vi o barulho do carro freando e olhei para trás. O motorista engatou uma ré e voltou muito rápido. Encontrou conosco e ele parou o carro e falou: vocês vão para onde? Por ser segurança ali do local. Vocês vão para onde? Nós vamos orar numa chácara aqui perto. A chácara de um irmão da igreja. Vocês vão orar para lá? Sim. Aí ele foi sair. Então tá bom. Quando ele foi sair com o carro, eu falei: espera um pouco. Quando o senhor passou, eu senti de Deus entregar um folheto, mas naquele momento eu não entreguei. Eu falei: se fosse de Deus, você ia voltar. E você freou o carro, você engatou a ré e voltou. Então é de Deus te entregar o folheto. Ele pegou o folheto, olhou assim, com um olhar de desdém, sabe? Falou: que igreja você é, rapaz? Eu falei: eu estou congregando na igreja adventista do sétimo dia. Acabei de conhecer Jesus. Então você fala com aquele orgulho. Até porque até hoje eu tenho orgulho. Deus é bom. Deus tem um chamado para minha vida naquela igreja. E eu falei: congrego na igreja adventista do sétimo dia. Ele olhou assim pro folheto. Tá bom então. Eu sou pastor presidente da igreja tal em tal estado. Olha, não vou falar o nome da igreja, não vou falar o nome do pastor, mas ele era pastor presidente ou de uma igreja em outro estado, lá pro lado do Nordeste. E nós estávamos conversando em São Paulo. Olha só a história, olha o que aconteceu, olha o desenrolar. E eu vou até lá orar com vocês. Eu posso? Eu falei: você está convidado, pode sim. E fiquei animado, eu falei: poxa, era uma outra igreja, mas fiquei animado. Eu falei: olha, irmão, um servo de Deus vai estar conosco, um pastor. E fiquei animado ali e fomos orar. Passamos a porteira da chácara e cruzamos a estrada, sentamos lá no banco do lado de fora. O irmão que é dono da chácara não estava, trabalhava na chácara não estava. Ficamos ali orando, cantando hinos e líamos um verso bíblico, comentávamos o verso bíblico e orando. Quando eu olho assim lá na frente, vem aquele poeirão, sabe, levantando. Eu falei: olha, vem alguém de carro aí. Quando eu vi o carro, era o rapaz. E ele, acredito que puxou só o freio de mão, o carro deu aquela derrapada assim. E nós fomos ao encontro dele, onde ele parou com o carro. E ele veio muito agitado, um homem de uma estatura mediana, pouca coisa mais baixa que eu, devia ter uns 1,65 m, mais ou menos. Tem 1,80 m, ele devia ter 1,65 m, 1,70 m. E ele veio muito agitado, sabe? Aquele crente pentecostal fervoroso, que você conhece? Bem assim. Rapaz, eu tenho uma coisa para falar para você. Eu falei: tá bom, pode falar, pastor. Falei: olha, essa igreja que você tá não presta. Porque essa igreja, aí o irmão que estava comigo, que já era um crente já mais maduro na igreja, foi defender a igreja. Pastor, mas aí o senhor está errado. Eu: calma, irmão, deixa o homem falar. Ele: porque essa igreja crê numa profetisa que não é de Deus, é servo do diabo, e ele ia defender. Aí o irmão da igreja já ia defender a profetisa.
Não, pastor, o senhor tá errado. Deixa o homem falar. Não fale nada, deixa o homem falar. Aí ele, porque essa profecia é do diabo, porque essa igreja crê nela, tem que crer em Deus. Aí o irmão interrompeu e falava, deixa o homem falar. E esse homem foi falando, irmão. E olha, ele colocou a igreja abaixo dos cachorros, irmão. Olha, eu lembro, quando eu estava no mundão, tocava samba, ia pra farra, eu não vi o crente me criticar. Tá entendendo? Tinha várias condutas erradas ali, eu não vi o crente chegar e falar, olha, a sua conduta tá errada, Deus não quer isso pra você. Não, eu não vi o crente me criticar. Aí foi eu chegar em Cristo, e esse homem veio, irmão, mas brabo, e levantou a bandeira da igreja dele, e pisoteou na igreja que eu congregava. Irmãos, novo convertido, irmãos, devia ter umas 3 semanas, 2, 3 semanas ali servindo a Deus. E toda vez que o irmão ia repreender, eu falava, irmão, deixa o homem falar. Eu queria ouvir tudo. E eu comecei, enquanto ele falava tudo aquilo, a minha cabeça estava ligada no céu, os ouvidos nele, e a cabeça ligada no céu, falando, Senhor, o Senhor veio falar comigo, Senhor. O Senhor me chamou. Agora esse homem está aqui, Senhor, ofendendo a tua igreja. O Senhor veio falar comigo, Senhor. Eu ajoelhei à noite ali para orar. O Senhor veio do meu lado, pôs a mão no meu ombro, falou comigo. E agora esse homem está aí falando da igreja, que a igreja não presta. E que tem uma profetisa que não presta. E que aquilo não presta, e que isso não presta. E eu... Rapaz, e o homem descascando e falando, e falando, e falando. E toda vez que o irmão ia defender era uma coisa de Deus. Eu já falo, calma, irmão, deixa o homem falar o que ele tiver para falar. Deixa o homem falar. E o irmão já muito agitado, que o irmão também tinha sido pentecostal por um tempo. Então o irmão, sabe, tinha aquele fervor, aquele jeito de falar. E o pastor, olha, irmãos, descascando. E eu ouvi tudo que ele falou, irmão. O tempo todo que ele quis falar. Irmãos, chegou um momento, irmãos, que eu já não sabia mais o que fazer. Porque de tudo que eu já tinha ouvido falar da igreja, irmãos. Eu acabei de falar, examine o homem a si próprio, irmãos. Naquele momento, irmãos, o pastor parou a vida dele para examinar a minha. E o que aconteceu? Quando ele terminou de falar, ele olhou para minha cara e falou assim, olha, irmão, é só isso que eu tenho para te falar. É só isso. Quando ele foi dar as costas para ir embora, irmão, eu estava em comunhão com Deus, irmão. E naquele momento eu pedindo para Deus uma resposta, uma direção, irmãos, do que eu estava fazendo, se era certo, se era errado, se era de Deus, irmãos. Quando aquele homem deu as costas, que ele foi saindo, irmãos, tomado pelo Espírito Santo, eu segurei na mão dele, irmãos, e puxei. Quando ele olhou nos meus olhos, eu perguntei para ele, o que você tem para me falar de Jesus? Quando ele ouviu essa frase, irmãos, ele começou a tremer e começou a chorar, irmão. E chorou e começou, me perdoa, meu filho, me perdoa, olha o que eu fiz com você. Você acabou de aceitar Jesus, você acabou de conhecer a Cristo, meu filho, olha o que eu fiz com você. Jogando a sua fé no lixo, fazendo o trabalho do diabo. Falou, olha, me perdoa, eu estava lá no Nordeste. E repetiu o estado que ele estava. Eu estava lá no Nordeste pregando em cima do púlpito. E eu estava lá que Deus é bom, que Jesus cura, que Jesus é bom, que Jesus liberta. E a igreja toda, glória a Deus, todo mundo profetizando, todo mundo falando línguas, todo mundo ali ouvindo de Deus, ouvindo os milagres de Deus, meu filho. E uma criança subiu no altar e começou a puxar meu paletó. E ela puxava meu paletó e eu tirava a mão dela e ela puxava novamente meu paletó e ia pro lado do púlpito pregando, e ele ia lá e puxava meu paletó, e eu, meu Deus, o que tá acontecendo? Essa criança não deixa eu pregar, e ninguém tira essa criança daqui, e a igreja toda, glória a Deus, todo mundo ali sem entender o mistério daquela criança, e eu parei para ouvir a criança, e a criancinha falou para mim, vai para São Paulo que Deus quer falar com você em São Paulo, Deus manda te dizer para você ir lá em São Paulo que ele tem uma palavra para você. Ele falou, olha, irmão, eu vim lá do Nordeste, irmão, aqui para São Paulo. Eu já preguei em mais de 10 igrejas. Eu tô desesperado para lá e para cá. Toda igreja que eu vou, eu prego. E eu fico pregando, eu fico esperando. Vai subir alguém no altar. Deus vai usar o irmão para falar comigo. Deus vai usar uma serva dele para falar comigo. E ninguém falar comigo. Eu falo, Deus, o que o Senhor quer comigo aqui em São Paulo, Deus? O que o Senhor quer comigo aqui em São Paulo, Deus? Irmão, e eu na casa de um familiar meu hospedado, de tanto ele viu o meu desespero, ele falou, olha, vamos pro meu trabalho, vamos pelo menos andar um pouco. A gente fica andando lá, enquanto eu vou fazendo a segurança ali, você me acompanha no carro. E eu vim, ele olhou pra mim e falou, eu vim pra esse fim de mundo aqui, irmão. Eu vim pra esse fim de mundo sem propósito, irmão. Chega aqui no meio do mato, Deus usa o irmão pra falar comigo que a pregação é Jesus. Que a pregação verdadeira é Jesus, irmão. Deus me trouxe de lá do Nordeste, irmão, pra chegar aqui, pra ouvir da tua boca, de um novo convertido, irmão, de alguém que Deus acabou de chamar, que a pregação é Jesus, irmão. Eu quero que você saiba que Deus acabou de usar a sua vida. E o que eu quero dizer com isso para você, irmãos? Com esse testemunho desse pastor, desse servo de Deus, irmãos. Para a gente parar de criticar a igreja do outro. Parar de criticar a vida do outro.
Muita gente fala, olha irmão, essa igreja tem esse Ellen White que você leu o livro, você já leu? Então cuida da tua vida, para de criticar. Ah, mas a igreja, a congregação cristã, as mulheres, os véus, isso é errado. Rapaz, para de criticar. Vai cuidar da tua vida. Tá entendendo? A gente perde mais tempo criticando a igreja do outro irmão do que trabalhando para Cristo aqui, ó. Eu vou ler para você um verso aqui, olha. João 14, verso 6, Jesus diz assim, ó. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A igreja que você está tanto criticando, ela está pregando quem? O diabo? Ah, mas essa igreja aceita, aquela igreja aceita. Também falaram para Paulo que ele estava servindo uma seita. Também falaram para Paulo, falaram para Cristo que Cristo era de uma seita, chamava Cristo a nova seita do Nazareno. Naquele momento, irmãos, Deus tomou a minha vida para abençoar a vida daquele pastor. E naquele momento ele saiu daqui de São Paulo entendendo que a mensagem que ele deveria pregar era a mensagem do caminho, da verdade e da vida, que é Jesus Cristo. A tua igreja é só uma placa, não é? Essa placa tem que indicar Cristo. Se você acha que a outra igreja é ruim, lembra onde é que você estava antes de estar na igreja que você está. Deus te amou quando você ainda estava em pecado. Deus me amou quando eu ainda estava em pecado. Tá entendendo? Deus deixa bem claro que ele não veio para salvar os justos, mas veio para levar pecadores ao arrependimento. Você é pecador ou você é justo? Você é pecador, não é? Eu também sou pecador. Que Deus te abençoe, que esse testemunho edifique a tua vida, que esse testemunho mude a tua vida. Assim como mudou a vida desse pastor e também mudou a minha. Deus o abençoe. Havia alguma dúvida? Eu sou adventista do sétimo dia, sim. Servo de Deus. Você também é servo de Deus. Glória a Deus por isso. E quando for olhar para a igreja do outro, para a vida do outro, lembra do que Jesus falou. Examine o homem a si próprio. Falou através da vida de Paulo, do apóstolo Paulo. Examine o ser humano a si próprio. Examine a tua vida. Ora a Deus. Fala, Senhor, estou fazendo o que é certo, Senhor. Sabe por quê? Porque não adianta você estar na igreja verdadeira se você não for um crente verdadeiro. Que Deus abençoe a sua vida. Se inscreve no canal, manda esse vídeo para as pessoas que você conhece, compartilha esse vídeo, aperta o sininho para que novos vídeos possam chegar até você. E até a próxima.